Sextou, família Tricolor! Família, ontem eu bati um papo maneiro com vocês, fiz uma análise sobre o resultado da partida, sobre o que ocorreu e agora esquece sétima rodada. Já estou preocupado com a oitava. Amanhã temos o Atlético do Maracanã e temos que pensar daqui para frente. Mas eu vou fazer algumas reflexões e eu quero saber a opinião de quem mais importa para o Fluminense Futebol Clube. Você, o real torcedor tricolor. Vem comigo que eu vou desenrolar esse papo contigo. Diga lá, mano velho! Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença. É sempre muito bom tê-los por aqui, família. Muito obrigado mesmo. Eu já os convido para deixar o like, se inscrever no canal, dar aquele apoio pra gente. Muito obrigado, família. Brigadão mesmo. Família, eu não gosto de usar o termo vidente. Ah, que eu já adivinhava. Não é adivinhar. A questão é que tá indo por uma linha tão assim... nítida. Tão nítida. Que quem me acompanha no canal sabe que eu já fiz alguns comentários, ou venho batendo nessa tecla de tentar conscientizar o torcedor tricolor há muito tempo. Você quer ver um exemplo? Essa aí é a capa do meu vídeo do dia 7 de março. Na mira de parte da mídia, só a torcida para defendê-lo. Zubeldia precisa de ajuda. Ele está na mira de parte da mídia e a torcida não pode aceitar isso. Isso foi no dia 7 de março. Porque eu já vinha prevendo que aquele inferno todo, lembra? Tem que contratar o 9, tem que contratar o 9. E o que é pior? Eles, eu quero acreditar que eles estivessem de boa vontade. Mas eles, de forma infantil, não notam que estão prejudicando o clube. Eu comentei isso nesse vídeo. A lei da procura e da oferta. Cara, não adianta. Se você deixar claro que você quer muito uma coisa, é óbvio que quem está vendendo vai aumentar o preço. Isso é tão certo quanto andar para frente. E novamente, naquela oportunidade, eu falava sobre os altos valores do Rodrigo Castilho. E eu comentava que se desse problema, eles iam culpar o Zubeldia. Se o jogador não render, ele ia culpar o Zubeldia. E agora já tem alguns jornalistas, né, que se dizem jornalistas, né, de vários setores, pedindo até a cabeça do Zubeldia. Sério, já estão pedindo a cabeça do Zubeldia. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós estamos na zona da degola? Nós estamos próximo à zona da degola? Nós temos várias derrotas no ano? A gente não está jogando um bom futebol? A gente está mal? Não tem nada disso acontecendo. Então por que o desespero? Porque perdeu o clássico. Ai, a rival, meu Deus, não pode perder, tem que matar ou morrer. Esquece, irmão. Esquece. Vamos parar com isso e focar no clube. Foca no Fluminense. Tem muita gente que eu acho que está focada. Não tem problema em casa. Não tem problema em casa. Ou se tem, quer transportar suas frustrações pessoais para ir contra o clube. Essa é a impressão que eu tenho. Porque, o time só teve uma derrota com o time titular. A primeira foi com o time misto lá no início do Carioca. O time está entre os 5 primeiros do Brasileirão. Está fazendo uma excelente campanha. Ontem à noite foi sorteado o grupo da Libertadores. Vou trazer para vocês mais tarde. Cara, o time está jogando um futebol vistoso. Está sendo considerado por muitos como o melhor futebol do Brasil. Aí por causa de 15 minutos de revés, quer fazer esse estardalhaço todo? Das duas, uma.
ou é muito fraco e não aguenta perder, ou então tá querendo implodir o clube por dentro, cara. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Eu acho que tem que haver tranquilidade e tem que ajudar o clube. Agora vai ter pessoas, essa panela do mal, que vai ficar falando umas 2 semanas sobre a derrota pro Vasco. E olha que foi 15, 20 minutos de futebol mal jogado. Na verdade não jogamos. Por um erro estratégico paramos de atacar. Um erro de estratégia. Mas até então só dava gente. Só dava gente. Falar que foi porque o Martinelli saiu e o time se perdeu, eu não concordo. Martinelli é o melhor jogador da equipe, na minha opinião. É o mais importante da equipe. Mas não foi por isso. Porque nós temos um bom elenco. Se o nosso time continua atacando, se o Castilho, quando entrasse no lugar do John Kennedy, ficasse lá na frente, junto aos zagueiros, incomodando aos zagueiros, e não voltasse de forma, como é que eu vou dizer, excessiva como ele voltou, se tivesse colocado o Soteldo no lugar do Savarino para segurar a bola no ataque, isso não ocorreria. Eu repito, Otávio entrou bem, cara. Julgue o futebol do Otávio pelo jogo. Porque aqui eu já fui crítico do Otávio, já falei que ele tinha que sair do Fluminense. Porém, ele subiu muito de produção. E ontem demonstrou personalidade, saindo com a bola no pé do Fábio, jogou bem. O problema é que toda hora a bola estava em cima da gente. Se é você que está na zaga, se é você que está na defensiva, meu irmão, tem um modo de assim, ó, tempo que é toda hora, irmão. É toda hora. O James e o Ignacio tiraram umas 300 mil bolas. Ah, então acho que era de ferro. Ô, irmão. A defesa forte é aquela que mantém o ataque longe. Não é que sofre pressão toda hora, não. O time forte é aquele que mantém o ataque adversário longe. Não é que ele fica toda hora tomando bombardeio, não, pô. Porque uma hora vai ceder, cara. A pedra é muito forte, mas a água tanto bate até que fura. Ué? Um cruzamento daquele fantástico do Cuiabano. Matou o James. O cara foi feliz, pô. Ah, mas vou ficar revoltado. Não, acorda. Olhar pra frente. Ok? Vamos pensar pra frente. Focar no próximo jogo e vida que segue. Comissão técnica aprende com erro e pum. Acabou. Sem essa. Zubeldia, sem esse papo babaca de querer tirar o cara, pô. O trabalho do cara é maravilhoso a frente do Fluminense. Ah, porque não faz o que meia dúzia de mimizento quer? Pô, meu irmão. Fluminense, pelo lugar sempre, ok? Essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Inclusive, quero fazer um outro comentário sobre isso. Por exemplo, olha só. Eu não tenho a menor pretensão de ser engenheiro de obras prontas. Não tenho. Eu já falei para vocês que amanhã às 18h30 tem Fluminense e Atlético. Mas sabe qual é o grande problema? Que eles tentam passar para a nossa equipe, tentam passar para a nossa comissão técnica. No futebol não existe certeza absoluta. Não existe. É por isso que eu falo que eu não gosto daquele papo de vir com engenheiros de obras prontas. Eu não gosto disso. E eu já falo isso há muito tempo. E vou dar outro exemplo para vocês aqui agora. Como é que era o papo na janela? O time está certo, só precisa de um 9. Ah, o Rodrigo Castilho é o 9. Ah, não é o Boanga, mas é o 9, que é melhor do que temos aqui. Até, né? Esse era o papo, não era? Eles não estavam felizes da vida? Estavam até relevando o alto preço que foi pago pelo rapaz. E eu falava que não é bem assim. Que inclusive eu falava, ele está acostumado em jogar em time de bairro, como o Lanús é conhecido. Ele não é nem um centroavante de área. Para ele poder render bem, tem que ter um centroavante fixo. Ele não é centroavante. Cansei de dizer isso aqui, ok? Outro
papo que eles tinham certeza. Ó, Germancano tá morto. Germancano não rende mais. Germancano no ano passado não faz nada, não fez nada. Então tá morto, tá contundido. Ah, John Kennedy? John Kennedy também tá mal. E tem que ser banco. Lembra disso? Lembram a campanha que eles fizeram para isso? E a pior de todas as campanhas, o Freitas tem que sair de qualquer jeito. O Freitas é isso, o Freitas é aquilo. Se tomava um gol, é culpa do Freitas. Ninguém se preocupava em saber se o rapaz jogou bem ou não. Já era pré-determinado antes do jogo. Se perder, a culpa é do Freitas. Se ganhar, todo mundo foi bem, menos o Freitas. Certo? Então tá aí. Eu vou me pronunciar por cada item dessas narrativas passadas. Como eu já disse aqui, eu já tinha pedido a diretoria para não contratar ninguém, porque a nossa própria torcida, empolgada, estava inflacionando os jogadores medianos. Tem vídeo meu aqui falando isso. Não era para contratar ninguém. Inclusive eu falei, se deixa para contratar o Castilho na próxima janela, com o valor que pagou agora, com 52 milhões, nós compraríamos 3 Castilho, no mínimo. 3. Eu avisei antes, ok? Outra coisa, Germancano e John Kennedy. Vou botar os dois no mesmo balaio. Sempre falei aqui, 2024, Mano Menezes, um treinador covarde, ultrapassado e retrógrado. Pegava nossos centroavantes e botava lá atrás de volante. Jogou retranca o tempo todo e quase nos rebaixou. Renato veio, melhorou um pouquinho, botou mais à frente, mas também pegava nosso centroavante e botava de lateral esquerdo. Esse não era tão volante, era para cobrir o lateral esquerdo. Ok? Cansou de fazer isso. O Zubeldia, quando chegou, estava indo nessa vibe. Até que eu, fazendo leitura jogo a jogo, eu entendi que ele estava consertando, estava implantando o esquema tático dele. Estava consertando o nosso sistema. Primeiro, acertou a zaga, que tomava muito gol no final do jogo. Depois acertou o meio-campo, que era muito espaçado. E por final, acertou o nosso ataque. Hoje, o centroavante joga na área. O centroavante não joga longe do gol. Você pode querer discordar de mim, pode querer compactuar com a opinião dos outros, mas não dá para você me chamar de mentiroso. Não tem como. Pega o ano passado e ano retrasado para você ver como é que jogava o nosso centroavante. O Cano lá atrás, querendo lançar, querendo fazer virada de jogo, e esse nunca foi do Cano. O Everaldo a mesma coisa. O que melhor sobressaiu foi o Cauã Elias. Sabe por quê? Porque só tinha 18 anos e ficava lá de volante e de vez em quando aparecia no ataque. Ponto. E mesmo assim o Cracasso fez 4 gols no ano, é isso? 5. Pô, irmão. A questão é, se bota o Cauã Elias de centroavante, ele ia render muito mais. Se bota o John Kennedy de centroavante, o Cano de centroavante, eles iriam render muito mais. O próprio Everaldo ia render muito mais. Ok? Em relação ao Freitas, galera, eu não vou chegar aqui e dar uma de engenheiro de obra pronta, como eu falei para vocês, e falar que se o Freitas estivesse em campo, a bola não teria entrado, ele teria tirado. Seria muito leviano da minha parte falar isso. Ok? Mas vamos ver pelo outro lado. Também, galera, não dá para falar que quando ele está em campo, se a gente perde, a culpa é dele. Tá aí. Quantos jogos estávamos invictos com o Freitas na zaga? Isso é dados. Entendeu? Então, não é questão de que o Freitas é craque, que o Freitas é ruim, que o Freitas é bom, que o Freitas é mau. Não é isso. E nenhum outro. É conscientização. Nós temos que entender que todos os jogadores fazem parte de um todo. Se a gente quer focar, quer ter um Fluminense forte, nós temos que apoiar. Na minha concepção, eu não vejo elenco nenhum melhor do que o nosso. Eu vejo mais caro. Eu vejo muito mais caro.
Palmeiras caro, Flamengo caro, Cruzeiro caro, Atlético eu acho que é mais caro. Mais caro eu vejo. Melhor do que o nosso, eu não vejo. E às vezes eu acho que parte da minha torcida fica com aquela síndrome de vira-lata. Ah, não, como a gente gastou pouco, a gente não vai conseguir chegar lá porque os caras gastaram muito. Irmão, dinheiro não entra em campo. Dinheiro não entra em campo. O que entra em campo é jogador, é esquema tático, é atitude. É pressão, é empolgação, é incentivo. É isso que entra em campo. Eu já estou ouvindo de forma absurda alguns desses caras falar que não, tem que contratar, tem que contratar. Eles não conhecem outra palavra. Não sabe que a janela está fechada. Vai contratar quem, cara? Então eu acho que é muito modinha. Porque todo mundo que está em outro clube é bom pra cacete, só os nossos não prestam. Então eu quero fazer um apelo novamente à minha galera. Alô, torcedor tricolor, vamos apoiar a nossa equipe, gente. Vamos apoiar, vamos empurrar, vamos pra cima. Vamos dar moral pros nossos guerreiros. Poxa, a liderança do campeonato. Se ganha, estava na liderança. Irmão, 8ª rodada. Amanhã é 8ª rodada. Sabe o que significa isso? Que ainda falta 30 rodadas. 30. Se a gente for líder na próxima rodada, coisa que não dá para acontecer, muito improvável, cara, a gente não vai ser campeão. A gente só vai ser campeão se chegar na 38ª rodada como líder. Aí eu quero muito. Agora, 8ª, 9ª, 10ª, irmão, nós temos que estar no bolo. Nós temos que estar no bolo. Temos que estar junto. Mas para estar junto, nós realmente precisamos estar junto. Torcida, comissão técnica e elenco. Ok? Mas essa é a minha observação. Quero saber a opinião de vocês. Não adianta a gente ficar com raiva. Puto da vida, todo mundo fica. Você acha na hora que foi aquele jogador, esse e tal. Mas não adianta a gente querer atacar um jogador ou outro, cara. É conhecimento de todos que a discussão, a briga dentro do vestiário depois do jogo, do nosso vestiário, cobrança, foi alta, foi forte. Isso é sinal que eles também não gostaram, irmão. E é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser. Então, isso demonstra que eles estão querendo demais. E a gente também. Por que então a gente não une forças? Eu penso dessa forma. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Ok? Família, obrigado pela atenção. Tamo junto, Flusão, lealdade tricolor sempre. Até a próxima e a gente se vê por aí.